Olá, olá, amigos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui gratos ao Jesus, a Deus nosso Pai, a todos que estão trabalhando para a divulgação sempre de mensagens de amor, de paz, esclarecimento. Agradeço a todos e que possamos mais uma vez hoje dar continuidade ao nosso evangelho, ao nosso estudo e também continuar o livro dos Espíritos. Obrigado, Senhor, que possamos ter cada vez mais esse comprometimento com o teu evangelho, com nossos irmãos, com todos, e principalmente aqueles que baterem a nossa porta, procurando uma palavra amiga ou alguma orientação, que possamos ser o instrumento da luz, um instrumento da paz, um instrumento de Jesus. Estamos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Nós ontem estudamos o maior mandamento, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E hoje nós vamos dar continuidade no próximo item, que é o item 5, 5, 6 e 7, dai a César o que é de César. A famosa dúvida, material ou espiritual? Vamos ao texto? Então os fariseus, retirando-se, decidiram surpreendê-lo em suas falas. Enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, sem dar preferência a ninguém, nem considerar um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, tua opinião sobre isso. Cabe-nos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para o imposto. E apresentaram-lhe uma moeda, e Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar de tal forma, admiraram sua resposta, e deixando, retiraram-se. Mateus capítulo 22, versículo 15 a 22, e Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo ódio ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fizeram disso uma questão religiosa. Um numeroso partido tinha sido formado para recusar o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão atual e incômoda. Sem isso, a pergunta feita a Jesus, cabe ou não a nós pagar o tributo a César, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha. Conforme sua resposta, esperavam provocar contra ele ou as autoridades romanas, ou os judeus dissidentes. Mas, conhecendo Jesus a malícia deles, evitou a dificuldade, dando-lhe uma lição de justiça e dizendo que se desse a cada um o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, e deduzido de uma situação particular, ou seja, as parábolas também, né? Esse princípio é uma consequência daquele que diz para agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco, condena qualquer prejuízo material e moral causado a outro, qualquer violação dos interesses alheios, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite aos seus.
estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos. Ou seja, se você vive uma sociedade sobre a lei, ou sobre o jugo, ou sobre o domínio, você tem que cumprir as regras da sociedade. Por isso que Jesus recomendou para dar a César o que é de César. Primeiro que a parte material é para a terra, e a parte espiritual é para Deus. Mas vivendo em sociedade, tem que pagar os impostos, tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar o próximo, ou seja, sempre o respeito, sempre a palavra para não causar desordem ou qualquer tipo de desconforto ou prejuízo. Então, dai a César o que é de César, que saibamos separar o que é de Deus, o que é de César, o que é da parte material, e saibamos também respeitar a todos em toda a sua os seus desejos, que a gente possa respeitar, não sempre estar concordando ou compactuando, mas respeitar. Isso que é importante. Bom dia agora o pessoal que chegou aí, Toninho, Luciene, Vilma chegou primeiro, depois chegou mais o pessoal aí, também o Toninho, Elizabeth Cordeiro, que bom que vocês estão aí participando do nosso evangelho para estarmos cada vez mais sintonizados com o amor, com Deus, com o Pai, com o próximo, com a caridade de uma forma geral. Então essa parte 1 foi o evangelho, para que nós possamos atentar para não misturar as estações, né? O que é da matéria, o que é do espírito, ou seja, o que é para César, o que é para Deus, é para Deus. Então vamos agora para o livro dos Espíritos. Nós vamos aqui na questão seguinte, a 279, ainda conversando no item 6, relações de além-túmulo, ou seja, quando a gente volta para casa, quem será que a gente vai encontrar por lá de lá? Quem será que a gente vai ter que encontrar? Como é que vai ser a nossa vida social? Vai ter vida social? Como é que vai ser depois da morte? A questão é 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros? Reciprocamente. Os bons vão por toda parte e é necessário que assim seja para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Como assim? É cerca? É segurança? É porta? Não, é vibração, é energia. Simplesmente o espírito imperfeito, por sua vibração, não consegue passar para o lado que estão ali os espíritos mais elevados. Simplesmente uma questão natural, ou seja, a energia, a vibração. Será que eles devem criar algum aparelho espiritual para tentar quebrar essa barreira? Ah, com certeza deve estar pensando nisso, mas não tem nada relatado ainda na codificação espírita. Mas como nós sabemos que a inteligência está sempre sendo superada, sempre aumentando em todos os planos, esse daí com certeza é o maior desejo dos espíritos inferiores, é andar por qualquer parte. Mas individualmente falando, nós aqui, por exemplo, na Terra, se a gente não é espírito superior, mas também não é inferior demais, estamos ali na meia boca, né, começando a melhorar. Mas como que eles vão chegar até nós? Persistindo em nossos pensamentos, mandando para nós intuições, sugestões, e assim eles começam a quebrar essa barreira. Mas para uma cidade espiritual que é muito mais protegida, deve ser muito mais difícil, mas quem sabe eles não estejam tentando fazer alguma coisa, e assim eles vão lá ocupando o tempo, de uma maneira não muito boa, mas vão ocupando o tempo deles. Vamos lá então. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir, é uma missão. Olha só que interessante. Eles não combatem os maus espíritos, eles combatem as más tendências que os maus espíritos ainda possuem. Porque não tem nada contra ninguém, só que ajudar o próximo a se melhorar,
a mudar um pouquinho o pensamento negativo e a crescer no caminho do bem. Então os bons espíritos procuram combater as más tendências, só as más tendências, e não o espírito em si. 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Gostam de a gente fazer nossas coisas erradas, né? Por que será? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? Ah, invejoso, invejosa, não vai conseguir, porque eu tentei não conseguir, eu fiz isso 5.000 vezes e nunca deu certo, você também não tem capacidade. É a mesma coisa que acontece entre os encarnados. 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como o ar é para a voz o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Ou seja, a palavra articulada é só para nós, aqui no planeta Terra. O plano espiritual, somente o pensamento, só. Alguns têm a sensação de estar falando ainda, porque ainda estão bem presos à matéria, às suas encarnações mais próximas à animalidade. Não tem ainda o entendimento, não tem evolução, articulam as palavras, mas com certeza quando descobrirem e entenderem, também vão fazer igual aos outros, somente se comunicar pelo pensamento. Às vezes você já não teve um sonho que viu alguém assim, de boquinha fechada, e você entendendo tudo, como se estivesse ouvindo realmente? Você conversou com um espírito que já sabia que isso é uma normalidade, que não precisa abrir a boca e articular sons, simplesmente o pensamento. Com certeza você ou nós, a grande maioria, já passou por isso em desdobramento, em sonho. Quando o corpo dorme, a gente vai lá e encontra com alguns espíritos. E muitos deles já passaram para nós mensagens assim, dessa maneira. 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se um dos outros? Igual a gente faz aqui na Terra, né? A gente fica sorrindo para aquela pessoa e por dentro não perde por esperar. Se eu soubesse quanto que eu odeio essa pessoa, ela não faz nem na minha rua. Aqui a gente faz isso bastante. Muito. Alguns um pouco menos. Mas ainda fazemos. A gente sorri e por dentro a gente está assim. Se eu pudesse, se eu não fosse espírita, se eu não fosse religioso, se eu não fosse... Então vamos tomar cuidado, hein? Se ainda fazemos isso com algum irmão, alguma irmã, procuremos realmente acertar o que está errado ainda. Então, os espíritos podem ou não podem dissimular? Não. Caramba, não pode? Espírito não dá para esconder? Não, não dá. Para eles, tudo permanece a descoberto, principalmente quando são perfeitos. Podem distanciar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Essa não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros, se julgam útil fazê-lo. Ou seja, mais uma vez o caso da vibração, né? Ele consegue atingir uma vibração que não é compatível para aquele espírito inferior. Ele vai passar a ser invisível para o próprio espírito. Interessante, né? Vibração, mais uma vez, a elevação moral, a sintonia, tudo isso sempre acompanhando a vida nossa e dos espíritos.
Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Ou seja, o perispírito, via de regra, é a cópia da última encarnação que ele teve. Ou seja, o corpo espiritual, que é muito parecido, quase que igual, idêntico ao que nós temos hoje. Somente espíritos que têm mais conhecimento, mais elevação moral, que podem, ao desencarnar, escolherem outras formas espirituais que já tiveram no passado e que se afinizam muito ainda. Um exemplo que eu tenho na literatura é o livro do Luiz Carlos Carneiro, que ele é um irmão que já desencarnou também, escritor. Fala só sobre desdobramento, a maioria. E quando se desdobrava, ele que era uma pessoa normal, baixinho, não muito baixinho, mas não muito musculoso, quando estava em desdobramento, ele se transformava na sua imagem mais preferida, que era um índio grande, forte. Então, assim acontece quando o espírito já tem essa capacidade da plasticidade, né, de saber mexer com as propriedades do perispírito. Então, já estamos quase terminando. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra. O filho reconhece o pai, o amigo ou o seu amigo? Sim. E assim de geração a geração. Eu acho que eu vou acabar, mas 5 minutos. Só 3 questões, rapidinho. Bora? 285A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e a lemos como um livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos a sua passagem da vida para a morte. Acho que hoje é mais num telão, né? Antigamente era um livro, tinha que ler. Agora acho que também já não é mais assim. Deve ser imagem, né? Com certeza deve ser muito também mais moderno do que quando foi escrito esse livro, em 1857, pois era o conhecimento que a humanidade tinha. Não podia falar nas tecnologias que nós temos hoje, que não seriam compreendidas. 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Ou seja, depois que você morre, já vai dar de cara com os seus amigos e parentes? Imediatamente, nem sempre, pois, como já dissemos, é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Ou seja, o espírito tem que se tocar que desencarnou, que morreu, para depois começar a perceber a sua realidade atual. Muitos acontece que a gente acaba sempre observando que desencarnam, às vezes demoram anos para perceber que desencarnou. E enquanto isso não acontece, ele vai estar achando que está louco ou que foi abandonado pelos seus aqui na Terra. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos, a do justo como um irmão bem amado e longamente esperado, a do mal como um ser que se despreza. Mas sempre vai ter amparo, mesmo sendo um ser que ainda não aprendeu o caminho do amor. Isso está falando da sociedade espiritual em geral, né? Dos normais, como nós. O que sentimos, 288, que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de um outro mau espírito que chega? Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem, como eles privados de felicidade infinita, como acontece na Terra a um ladrão entre os seus iguais. E aí, chegou, é nós, é por aí, né? Eles ficam alegres em ver os seus comparsas, amigos, na mesma vibração, e sabem que vão ter com quem conversar um pouco mais e vão se entender. Mas isso tudo vai passar um dia, viu? Todos um dia vão conseguir, através do trabalho incessante dos espíritos do bem, vão conseguir entender que isso aí não vai levar a lugar nenhum e vão começar a querer trilhar o caminho melhor, o caminho da luz. 289.
Nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro, quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição, ou seja, a equipe médica espiritual e também amigos espirituais que vêm acompanhar o nosso desenlace, ou seja, desligamento do perispírito do corpo material. O verdadeiro desencarne, porque antes é só morte. Desencarne é quando separa completamente o perispírito do corpo físico. E 290, para terminar esse trecho aqui, fala assim: os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então amanhã a gente vai começar 291. Só para lembrar aqui, no caso do André Luiz, do romance Chico Xavier, ele estava no nosso lar, que já é bom demais para nós, né? E a mãe dele estava muito mais acima, que veio visitar ele algumas vezes. E o pai, muito mais abaixo ainda, nas regiões mais densas, impedido de ter acesso às regiões mais sutis, como nosso lar e outras. Então, nem sempre nos encontramos quando estamos no mundo espiritual. Às vezes, de vez em quando se vê, mas não convive sempre junto. Depende do grau de evolução de cada um. Às vezes sim, às vezes não. Ok? Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Estendemos 5 minutinhos, mas terminamos o tema, o que é importante. Um bom fim de semana, bom sabadão, e amanhã estaremos retornando aos mesmos horários com mais o Evangelho, com mais um estudo. Muita paz para todos e até amanhã.